Ixi, não vão falar não, pelo amor de Deus. Isso não, pelo amor de Deus. Não, hoje até me perguntaram lá de Ipatinga, eu acho. Eu falei, não, não fala. Ele disse, você fala a idade, você pode dizer quantos anos você tem, uma coisa assim? Não, bailarina não tem idade, você pode botar assim no seu jornal. Eu falei assim, bailarina não tem idade, tem a idade da personagem que interpreta. Aí ele adorou, muito bom, tá melhor do que se tivesse dito a idade. Bom, eu nasci no Rio de Janeiro, sou carioca da gema, depois eu explico até o significado do meu nome, da onde a origem do meu nome. Sou Ana Botafogo e, na realidade, eu nasci na Urca, quer dizer, toda a minha infância, minha vida toda eu morei na Urca. Sou filha de Maria Dulce Botafogo Gonçalves Fonseca e de Hernani Ernesto Fonseca. Meu pai é médico, cirurgião, e minha mãe, prendas domésticas. Fez um pouco de balé enquanto era jovem, mas não foi bailarina profissional. Tenho um irmão chamado Hernani Fonseca Neto, que é economista, que hoje é casado, e tenho 2 sobrinhos, Fábio e Maria Fernanda. Então minha infância foi toda passada na Urca, meu colégio, fiz primário naquela época na Urca, no Externato Cristo Redentor, e ali mesmo na Urca tinha um conservatório de música onde eu comecei minha iniciação musical. Eu e meu irmão íamos a uma bandinha, onde eu tocava triângulo. Quantos anos? E eu acho que com 5, 6 anos começou essa bandinha, essa nossa iniciação musical. E aí, neste conservatório de música, começaram umas aulas de balé. E então eu fui para essas aulas de balé, que eu tinha então de 6 para 7 anos, ou 7 anos já. E eu entrei, claro que levada por minha mãe, mas me encantei desde o começo. No início era mais uma brincadeira de criança, mais uma iniciação. A minha primeira professora era uma bailarina do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, que chamava Luciana Bogdanich, que anos mais tarde eu fui encontrar como minha colega de Teatro Municipal ainda. Isso é uma história até engraçada para contar um pouco mais tarde. E então minha primeira iniciação foi nesse conservatório da Urca, e ainda era uma brincadeira. Somente com 10 anos de idade, minha mãe levou então para uma academia bem estruturada, que chamava Academia de Balé Leda Yuki, que tinha sido uma primeira bailarina do Teatro Municipal do Rio, e lá eu fiz então toda a minha formação. Eu acho que naquela época, criança, certamente eu ia dizer, eu gostaria de ser bailarina, mas era uma época, a gente tem que lembrar, que o balé nem era tão difundido assim, e não havia tantos festivais de dança, eu tive assim, não só uma iniciação, mas toda a minha adolescência foi uma época de ver pouco balé. O Teatro Municipal dançava muito pouco, eu tinha aquele sonho, meu sonho era chegar perto dos bailarinos profissionais. Tive algumas pequenas oportunidades, enquanto criança, uma vez a minha academia escolheram algumas crianças para participar de uma temporada do Teatro Municipal. E eu era uma dessas crianças, devia ter 11, 12 anos de idade, logo que eu entrei na academia, e nós éramos o reloginho, as badaladas do relógio da Cinderela. E eram 12 crianças, 12 badaladas, e eu me lembro que foi uma emoção muito grande e eu queria sempre estar perto dos bailarinos profissionais. Mas como é sempre, a criançada é toda bem assessorada ali, o professor vai, dança, ensaia e sai, eles não deixavam a gente chegar nunca perto dos bailarinos profissionais. Hoje até eu penso muito nisso. Eu, depois de grande, de bailarina profissional, eu faço muita questão de estar perto das crianças, de falar com as crianças, das adolescentes, porque eu sei como é importante. Eu fui criança e fui muitas vezes frustrada dessa minha vontade de chegar perto, de perguntar alguma coisa sobre a sapatilha, como até costura, como é a ponta, toda criança quer dançar na ponta, e a gente leva um tempo para entrar na ponta. Eu só fui entrar na ponta, isso às vezes é até interessante falar para jovens bailarinas. Eu entrei de 10 para 11 anos nessa academia e só com 12 anos eu fui então ter minha primeira sapatilha de ponta, fui entrar na ponta. Aliás, eu já tinha uma sapatilha, mas eu não aprendia ponta, porque é muito importante que se comece quando você já tem uma base. Criança muito pequena não deve colocar ponta. Em geral, pelo menos você tem que ter 2 anos de aprendizado constante para você já estar mais fortalecida de musculatura para entrar nas aulas de ponta. Então eu entrei bastante tarde nas aulas de ponta, já com quase 12 anos de idade,
E, enfim, então minha trajetória toda foi na LDIUC. Fiz parte primeiro do corpo de baile infantil da LDIUC, depois tinha o corpo de baile, tinha um corpo de baile principal e o corpo de baile infantil. Como eu era muito pequena, e com 12 anos, eu também era muito pequenininha, eu já comecei no corpo de baile infantil e o meu sonho então era galgar e chegar no corpo de baile das mais velhas. Isso fez com que o meu tamanho, fez com que eu também sempre já dançasse alguns papéis de destaque, alguns pequenos solos dentro daquele corpo de baile infantil. A dança na minha adolescência não era 100% do meu mundo, porque eu tinha, era assim, eu queria até que fosse, mas eu tinha uma série de outras atividades, eu não só fiz colégio, eu fui até a faculdade, nunca deixei de estudar, que isso é uma coisa que eu luto muito com as adolescentes de hoje, que chegam com 13, 14 anos, só querem saber de dança e não querem saber mais de nada, absolutamente de nada. E bailarina precisa pelo menos terminar os estudos, tem que saber se colocar na vida. Eu acho que os estudos são fundamentais, mesmo que você se dedique a horas e horas intensas. Na minha época, eu fazia balé só na parte mais da tarde, quando eu terminava o meu colégio, que eu tinha, e tinha outras atividades, como aula de francês, aula de inglês, aula de piano, que até uns 13 anos, talvez, eu estudei piano. Depois teve que ser uma opção entre o balé ou o piano, e eu optei pelo balé. Fiz também, teve uma época que eu fiz um pouquinho de aula de violão, e não era muito minha praia, piano era mais a minha praia do que violão, eu tive uma certa dificuldade de apertar lá as cordas, mas também tive isso, então eu ficava, e tinha que estudar, enfim, aulas do colégio, os afazeres, os deveres do colégio. E claro que no final da tarde eu ia para fazer minha aula e a gente às vezes ensaiava até 10, 10 e meia da noite, que é tarde para uma adolescente, quando tinha que voltar cedo para acordar cedo para ir para o colégio. Que entra às 7 ou 7 e meia, não me lembro, acho que era 7 e meia a hora que eu entrava no colégio. Então eu tinha um dia bastante ocupado, tinha minha preocupação muito com a dança, mas não era 100% do meu tempo dança. Mas tomou muito parte da minha vida e da minha família, porque muitas vezes aí conforme eu fui crescendo, dançando mais, a gente tinha mais espetáculos para fazer. Era uma época que ainda não tinha essa quantidade de festivais de dança que há pelo Brasil afora, mas a gente dançava não só nos espetáculos de final de ano, mas a minha diretora sempre conseguia pequenos espetáculos para a gente fazer ao longo do ano, que claro, isso sempre dá uma tarimba maior para as alunas. E a gente tinha muitos ensaios e muitas vezes aos sábados. Então minha família até sempre me apoiou muito nessa época. Deixamos muito de fazer programas em família, de sair ou de viagens de fim de semana, porque eu tinha que ficar nos meus ensaios. Eu tinha 3 lados. Eu fiz vestibular para letras com a opção para administração, se não me engano. Mas minha paixão era fazer astronomia, mas que não era um campo de trabalho restritíssimo, mas realmente saí de dança para astronomia e eu gostava tudo que era de espaço, foguete, lua e os astros, isso era uma coisa que me fascinava muito. Mas eu acho que realmente não teria sido exatamente a minha praia, não. Eu fiz vestibular para letras na época, porque eu gostava muito, porque aí eu já estava muito envolvida com dança. Ainda achava que o profissionalismo era um pouco distante, porque primeiro eu tinha poucos exames para o Teatro Municipal, que era o meu sonho, mas havia muitas amigas minhas, mais adiantadas do que eu na minha academia, nas poucas vezes que houve exames para o Teatro Municipal, já tinham tentado. E nunca ninguém entrava, ninguém passava, eram vagas muito restritas e por isso eu achava que esse profissionalismo, essa entrada no Teatro Municipal era muito distante. Então surgiu logo após que eu entrei para a faculdade, eu cheguei a cursar um primeiro semestre, surgiu a oportunidade, fiz letras, e português e inglês. Então surgiu a oportunidade de eu tinha um tio diplomata e que estava em Paris para eu ir estudar, que hoje em dia é o embaixador José Botafogo, que foi até nosso ministro, mas na época ele ainda estava no início da carreira, era 3º secretário, estava em Paris, e eu fui então para estudar francês e estudar dança também. Eu queria, quem sabe lá eu não vou poder me aprimorar, e tive essa chance de ir passar talvez uns 3, 4 meses lá. E quando eu estava 2 meses e meio em Paris, houve uma audição para o balé do Roland Petit, e eu fui fazer essa audição meio assim, querendo saber o que era um exame. Eu nunca tinha feito um exame para uma companhia de balé.
e fui meio sem saber o que era, mais para descobrir esse lado da dança na França. E qual não foi a minha surpresa que eu recebi meu primeiro contrato profissional. Era uma companhia que não era muito grande e as bailarinas dessa companhia eram bailarinas altas e eles estavam procurando uma bailarina alta, mais para acrescentar na companhia do Roland Petit. Então, a gente via na própria audição o interesse deles pelas bailarinas altas, mas eu não fui sendo eliminada. Só que teve até um certo momento da audição que eles me trocaram de lugar, eu estava mais na frente, porque ia sendo eliminada, a gente ia mudando a ordem assim na sala, e eu estava mais ou menos na frente e eles me trocaram com uma bailarina alta. Aí eu passei um pouco mais para trás e essa bailarina passou ali para frente, porque o coreógrafo queria vê-la mais de perto. E eu achei naquele momento que eu tinha dançado. Eu falei, agora dancei. Eu falei, não vou esmorecer, estou aqui, mas vou fazer tudo. E nisso as pessoas foram sendo eliminadas e sobramos 3, 2 bailarinas altas e eu. E tinha um pouco esse problema de contratar ou não, mas graças a Deus eu fiquei até o final, perguntaram como era a minha vida, enfim, eu não tinha nem a carteira de trabalho ainda francesa, me perguntaram lá se eu tinha um tal documento francês, eu disse que tinha, nem sabia, fui saber depois o que era, e aí tirei o que eu tinha que tirar, e eles depois conseguiram o meu visto de trabalho, e acabou entrando eu, e as outras 2 acabaram não entrando. E eles, na realidade, até, porque é tudo muito questão de sorte, de momento. Claro que você tem que ter a técnica que eles pedem naquela época, mas às vezes eles estão precisando de uma pessoa específica. Mas como eles tinham contratado um mês antes 3 bailarinas parisienses, sendo que 2 delas eram um pouco mais baixas, eles resolveram me aceitar e ficar comigo, porque eu poderia fazer pandan com essas daí, já não era uma diferença de tamanho tão grande. Então cheguei foi meu primeiro contrato profissional e eu cheguei num bom momento. Aí eu pedi ainda mais um mês para eu poder ir para a companhia, porque aí é que eu soube que a companhia, eu nem sabia que era em Marseille, quando eu fui passar a audição. Então eu tinha que sair da casa do meu tio para morar em Marseille. Isso foi uma grande mudança na minha vida, falar com a família, que o meu tio não queria, óbvio, me deixar sair de casa numa época que eu tinha ido para a casa dele. Então foi todo uma conversa familiar, isso tem que imaginar, mais de 20 anos atrás, não era tão, a gente não tinha tanta liberdade, não era liberdade, a gente não era, eu acho que tão safo como a juventude de hoje, eu acho que com mais liberdade mesmo, mais desenvoltas, eu acho que a gente era mais caseiro, era um pouco diferente. Mas aí fui, e eu estava com muita vontade, claro, era um mundo novo, e decidi que eu tinha que tentar. Mesmo que eu não gostasse, eu achava que tinha que ser... e um pouco antes de eu viajar, eu soube que o coreógrafo era terrível, era temperamental, era intratável. E claro que eu tinha algum receio, mas eu falei, eu tenho que ir e ver, porque senão será sempre uma incógnita na minha vida. Então eu fui, minha mãe foi me encontrar em Marseille logo nos primeiros dias que eu cheguei, para exatamente me instalar, para ver onde eu ia morar, etc e tal. Eu falava ainda muito pouco de francês, eu tinha uma base muito boa do meu colégio, do curso que eu tinha feito, mas uma base gramatical excelente, mas eu não tinha fluência para falar. E tinha ficado praticamente 4 meses na casa do meu tio, onde eu falava português. Então eu ainda não tinha essa fluência, mas eu tinha que me apresentar. E foi assim, eu era até super tímida para perguntar qualquer informação na rua. Mas eu sabia que ali dependia de mim para me apresentar e começar a minha vida profissional. E assim foi, tive uma experiência maravilhosa no Ballet do Roland Petit. Tudo era novo para mim, mas tudo muito bem organizado. Fui pouco a pouco me entrosando, tive um grupo muito bom, o grupo de bailarinos. Nunca tive problema com o Roland Petit. Primeiro que eu cheguei... eu era uma menina, uma jovem bailarina de corpo de baile, então não tinha assim tanto contato, nem tanto atrito com o coreógrafo, eu lidava com os ensaiadores, participei da montagem de Coppelli, que ele, Roland Petit, que era o grande Roland Petit, participava, dançava com a gente também, e que foi uma temporada maravilhosa de 2 meses em Paris. Tudo foi um aprendizado maravilhoso para mim, então eu não tenho...
assim, nada... eu não tenho maus momentos, a não ser as saudades que às vezes eu sentia do Brasil. Claro que às vezes a gente ficava sozinha, era a minha primeira experiência totalmente sozinha na Europa, mas eu acho que tudo foi positivo. Eu fui estudar também numa escola em Cannes, que era uma escola profissional, onde eu passava o dia, esse sim, eu passava, mas aí eu já estava na faculdade, eu passava o dia inteiro fazendo aula de balé de todos os tipos. Aula de balé clássico, aula de balé moderno, de jazz, de espanhol, dança moderna, pas de deux, variações. Então era uma coisa específica para formar bailarino. Passava o dia inteiro nessa escola, tinha aulas teóricas também, história da dança, história da música, tinha aula de línguas. Então era uma escola direcionada para o aprendizado da dança. Isso foi muito importante, eu fiquei 6 meses nessa escola e ali um coreógrafo inglês me chamou para ir para uma companhia que estava se formando clássica na Inglaterra. Eu fiquei muito empolgada porque eu ia sair dessa companhia francesa contemporânea para uma que era muito bem estruturada, mas eu estava indo para uma companhia que era jovem, que eu podia crescer nessa companhia e que estava começando, que todo mundo seria novo nessa companhia. A gente acha que sempre tem chances muito boas de uma coisa totalmente nova. E os coreógrafos foram simpaticíssimos comigo e eu fui para a Inglaterra. Só que chegando lá, eu não tive o visto de trabalho, porque foi uma época que eles queriam mais que fosse só o pessoal do mercado comum europeu. Eu ainda argumentei que tinha carteira de trabalho francesa, que tinha visto francês, mas não adiantava. Eu tinha que ter uma nacionalidade europeia que participasse do mercado comum para ter o visto. Foi o seguinte, exatamente nessa época, essa companhia chamava International Ballet, essa companhia. Tinha dinheiro que vinha da África do Sul. Exatamente nesses meses houve um problema diplomático com a África do Sul por causa de uma regata, parece. Era alguma coisa de regata, uns jogos que houve um desentendimento entre Brasil e África do Sul. Então estava exatamente, a relação estava estremecida. E também eu não sei se por causa disso eles também seguraram um pouco. Mas na realidade eu vou contar até um outro fato que eu tentei, depois eu fiquei na Inglaterra, os coreógrafos foram muito gentis comigo, fiz um pouco de aula com a companhia, depois fui fazer aula em outros estúdios e aproveitei para estudar inglês então, que já que eu estava vindo de 2 anos de França, e fiquei aprendendo balé também em outras escolas. E então surgiu, eu li lá, a audição para o London Festival Ballet, chamava na época. E eu disse, nossa, vou fazer, era uma companhia, era a segunda companhia de Londres, depois do Royal Ballet, essa era a companhia sensacional. Falei, vou lá, vou fazer e tal. Cheguei lá, não me deixaram entrar na porta. Aí, não, eu, aliás, não tinha me inscrito, porque eu vi muito em cima da hora. Não, você tem que esperar, e eu disse que eu era brasileira. Não, você tem que esperar a diretora. A diretora chegou, eu fiz todos os argumentos para eu fazer. Ela disse, eu não quero nem te ver, porque eu posso até gostar de você, mas eu não posso te contratar. Eu só posso contratar quem é do mercado comum europeu. Por isso que eu sei que era uma época, porque na Inglaterra tinha muito estrangeiro, muita gente de fora, e eu acho que eles seguravam um pouco para dar, eu acho que devia ter muito desemprego também, então eles davam prioridade ao mercado comum europeu. Então eu fiquei muito frustrada, foi um primeiro contato com a Inglaterra que eu fiquei triste, não gostei, já não gostava mais dos ingleses, eu achava que ninguém falava comigo. Quando eu chegava, eu ia fazer aula de balé, primeiro que na aula de balé ninguém fala, né? Tudo silencioso. Então às vezes eu ficava depois da aula de balé, eu queria ter contato, conhecer alguém, eu queria que alguém chegasse, porque brasileiro, assim, se chegar alguém novo no seu ambiente, você vai lá, bom dia, você vem da onde, quem você é? Você pergunta, você dá um bom dia. Na Inglaterra não, ninguém invade a sua privacidade, eu fui aprender isso depois, que não é de bom tom chegar
invadiram. Então eu ficava lá, ficava horas esperando que alguém falasse comigo e ninguém falava absolutamente nada. E com isso eu também não podia treinar o meu inglês e ficava frustradíssima. E estava hospedada na casa de uma amiga que o pai era adido naval, nessa época lá, que pediu até que eu ficasse na casa para fazer companhia para a filha dele. Então eu também em casa só falava português. Então isso nunca é muito bom para quem está querendo aprender uma língua. Mas fiquei muito triste e tal. Mas como depois eu acabei ficando mais, em vez de ficar 2 meses iniciais que eu ia ficar depois da recusa da companhia, acabei ficando 6 meses para fazer um melhor curso de inglês. Aí eu resolvi ficar mais de bem com a vida, com os ingleses, e também eu acho que a constância de eu ir nas aulas de balé, depois eu comecei a fazer uma aula de pas de deux também, o professor me pegou meio como guia, então as pessoas já vêm mais falar com você, e aí eu dei uma relaxada em relação à Inglaterra. Nessa época eu vivia muito em função do balé, porque tudo era aprendizado, tudo era novo, quando eu mudei para a Inglaterra era tudo novo novamente. Mas claro que eu participava, porque eu gostava sempre muito de sair, sempre muito ver teatro, cinema ou musicais. Eu sempre gostei muito de musicais, adoraria poder cantar para poder dançar e cantar, mas eu sou apaixonada pelos musicais. Mas eu participei, por exemplo, nessa época, claro, tinha Beatles. Os Beatles eram assim um pouquinho, quando eles surgiram, o boom dos Beatles, eu acho que eu ainda tinha uns 10, 11 anos, eles surgiram, eu peguei um pouco depois, porque eu acho que quem não pegou Beatles, todo mundo, até hoje os Beatles são importantes, mas peguei muito dessa fase, dos filmes que eles fizeram, então isso eu participava, conhecia as músicas, e na Europa, eu tinha amigos, sobretudo na França eu tinha muitos amigos, porque eu fiquei mais tempo, então a gente saía, eu tinha amigos, eu tinha uma amiga francesa da companhia que morava na frente da universidade, então ela tinha muitos amigos universitários e a gente às vezes ia para as cidades próximas, a gente saía muito, foi uma época muito boa para mim assim de relacionamento e até mesmo para a fluência do francês, tudo isso foi muito bom. Mas já na Inglaterra era diferente, eu tinha muitos amigos estrangeiros porque eu estava sempre no curso de língua. E os bailarinos sempre lutando, cada um fazia aula, trabalhava em outras coisas, como eu não estava numa companhia, então eu tive menos amigos e foram também 6 meses. Eu fiquei 2 anos e meio na Europa, então, e depois achei que devia voltar, porque aí eu estava só estudando na Inglaterra, era o momento de eu voltar para, enfim, para tentar aqui no Brasil, quem sabe tentar meu sonho, entrar no Teatro Municipal Enfim, até hoje uma jornalista me perguntou, mas por que você não voltou para a França? Não, eu não voltei para a França porque naquele momento eu não tinha nenhum contrato profissional e não tinha sentido eu ficar perdida no mundo quando a minha família estava aqui, como o meu pai aí estava me sustentando lá, não tinha sentido, eu tinha que tentar, enfim, voltar para a família. E 2 anos e meio depois era bastante tempo nessa época para quem tinha ido passar só 3, 4 meses. Aí voltei para o Brasil e meu sonho era entrar no Teatro Municipal, mas qual não era a minha surpresa, que o Teatro Municipal estava fechado. Em 77, o Teatro Municipal estava fechado para obras, o corpo de baile parece que dançava pouquíssimo, dançava assim uma vez cada ano, quando dançava, em outros teatros. Foi uma época bem negra assim, para o balé do Teatro Municipal. Foi um grande choque a princípio, sobretudo porque eu achava que eu ia chegar, ia fazer uma audição, entrar para o maior corpo de baile do Brasil, que era o Teatro Municipal, com tradição, e isso não aconteceu. Logo a princípio foi assim meio frustrante, de será que eu fiz bem em voltar? Será que eu devia ter tentado outra coisa lá? Mas foi exatamente não nesse ano, mas nesses fins de anos 70, que as coisas começaram a se mexer aqui no Brasil e sobretudo no Rio de Janeiro, que eu posso falar mais. E eu participei, hoje em dia, olhando para trás, eu posso dizer que eu participei muito de um crescimento da dança no Brasil. Eu fiz parte desse momento histórico que houve um crescimento, um desenvolvimento, muita coisa acontecendo em termos de novas companhias se criando, novas produções sendo feitas, muito boas produções no Teatro Municipal foram sendo feitas ao longo desses anos, e eu também participei disso. Então, não só eu participei
participei foi bom para mim, como, quer dizer, até me projetou. E como depois também a recíproca também, eu fui acompanhando este desenvolver do Brasil, as pessoas passaram a me conhecer, passaram a conhecer a dança do Rio de Janeiro também, porque eu viajava muito, porque eu levava a minha dança. Então eu acho que foi uma bola de neve ao longo desses últimos 20 e poucos anos que eu estou no Teatro Municipal. Um mês e meio que eu estava no Rio, surgiu a oportunidade de eu ir dançar em Curitiba. Uma companhia se reestruturava, a companhia do Teatro Guaíra, e eles precisavam de uma bailarina para fazer o balé Gisele, o primeiro papel. Eu logo fiquei empolgada, porque eu nunca tinha feito um primeiro papel. Então, o Teatro Guaíra me chamou para fazer um teste. A vida da bailarina, desde que ela é novinha até o final, é de testes a vida toda. A gente está sempre fazendo teste ou provando se pode fazer, se é apta para esse papel, ou se tem o physique de rôle para esse papel, ou se tem o tamanho para o bailarino. A gente vive fazendo teste. Chega um coreógrafo novo, ele tem que te conhecer. Então, a vida da bailarina são testes a vida toda. Nunca passa. Até mesmo primeira bailarina, até mesmo já muitos anos de primeira bailarina, você sempre acaba tendo que fazer algum tipo de teste. Então eu fui fazer um teste no Teatro Guaíra porque duas coisas. Primeiro, para saber se eu era apta a fazer este balé, o coreógrafo já tinha me conhecido, me visto em aulas. O diretor do balé Guaíra queria não só me conhecer, como saber também se eu tinha o tamanho ideal, porque o bailarino, que era na época esse diretor, que era o Hugo Della Valle, ele não era um bailarino muito alto, então ele não podia ter uma bailarina alta demais para ele, para poder dançar o balé Gisele. Ele seria o príncipe da Gisele. Então eu fui e aí passei em todos os testes da altura e também apta para fazer o balé, que para mim foi uma experiência maravilhosa. Era o meu primeiro papel, numa companhia jovem que estava se reestruturando, todo mundo jovenzinho, todo mundo mais ou menos da minha idade, e que isso, claro, me deu uma certa confiança. Eu acho que foi um começo melhor do que se eu tivesse entrado de cara no Teatro Municipal com monstros sagrados, com a tradição do Teatro Municipal. Então, tudo isso eu acho que veio a calhar, tudo isso eu acho que foi muito bom para mim. Então eu primeiro fui para ficar alguns meses lá em Curitiba e depois eles pediram que eu ficasse mais tempo, eu acabei ficando 2 anos em Curitiba. Então nos anos anteriores a 80, exatamente quando eu estava no Teatro Guaíra, que eu disse que foi um aprendizado e que foi um começo muito bom e o que foi me dando tarimba. A gente fez muito no Paraná interiorização da cultura. O Ney Braga, que eu acho que era o governador na época, fazia a gente viajar por aquelas cidadezinhas próximas, onde a dança não tinha chegado ainda. Era uma época que a gente nem tinha TV tão difundida dessa maneira que todo mundo via, nem tinha programas de dança na TV. Então a gente ia e era interessantíssimo que a gente ia em umas cidades onde tinha barro vermelho e as crianças, a gente dançava às vezes em ginásios e as crianças iam com aquele pé às vezes descalços para ver dança clássica e eu dizia que a minha sapatilha ficava vermelha. Quando a gente saía da cidade, a sapatilha ficava vermelha porque a gente dançava, por mais que se limpasse, eu acho que a secura do ar, tinha aquele barro que eu acho que flutuava lá no ar, então o linóleo ficava com terra vermelha. Eu sei que a nossa sapatilha saía toda avermelhada depois de 1, 2 dias nessas cidades. E foi uma emoção muito grande. Eu acho que a partir daí também, isso foi todo um começo, essa minha necessidade ao longo da carreira toda de popularizar o balé, de levar o balé mais próximo às comunidades carentes, às pessoas que não tinham contato com a arte. Eu acho que esse público, porque a gente sabe que eles nunca tiveram a oportunidade de assistir, que eles nunca viram, que eles não conheciam nada. Então a reação primeiro era meio estupefatos, meio maravilhados e encantados, assim, mas depois eles reagiam muito bem, eles reagiam com aplausos, eles sabiam aplaudir, muitas vezes quando aplaudiam, até em um momento que empolgava mais eles, pra gente era muito bom que aplaudisse no meio, mesmo que devesse esperar até acabar, mas essa emoção era muito boa. Isso acontece até hoje, quando a gente vê público, a gente faz programas que a gente abre o Teatro Municipal, portas abertas ao público, para dar chance daqueles que nunca entraram no Teatro Municipal. Normalmente a gente faz isso nos aniversários do teatro, dia 14 de julho, a gente abre as portas do Teatro Municipal, é uma loucura, a gente faz espetáculos de 9 da manhã até 9 da noite, espetáculos variados, ou de balé, ou de orquestra, ou de
do coro, e vamos fazendo pequenos espetáculos de 1 hora de duração, e o público entra, assiste, sai, tem aquele que não quer sair de jeito nenhum porque já quer ver o próximo espetáculo, e assim a gente faz um público itinerante e dá oportunidade para que eles assistam ao Teatro Municipal. Nesse meio tempo, eu conheci a coreógrafa Dalal Ascar, e que ela começou a me convidar, me fez um convite para dançar com a companhia dela, uma companhia que ela tinha, Associação de Balé do Rio de Janeiro. Eu fiz um primeiro espetáculo com ela, depois ela me convidou para ir viajar com a companhia, a grande Margot Fonteyn. Até você queria saber um dos meus ícones. Na época, era a Margot Fonteyn, era a Maya Plisetskaya, que a gente via muito por filme. Margot tinha vindo dançar uma vez no Brasil, quer dizer, veio mais de uma, mas eu me lembro só de uma. E, enfim, uma vez, então, Dalal Ascar, aí eu já bailarina do Guaíra, chamou Margot Fonteyn para vir reinaugurar o Teatro Goiânia. E me chamou de convidada também, que eu fiquei honradíssima, e pude ter aquele contato perto com Margot Fonteyn, falei, ela foi gentilíssima comigo, dividimos o mesmo partner, porque Dalal trouxe um bailarino do Royal Ballet de Londres, chamado David Wall, e o David Wall vinha dançar com a Margot Fonteyn, mas tinha um pas de deux, um balé da Dalal Ascar, que ela queria que eu dançasse com ele. Então tive pouquíssimo ensaio, que ele chegou já na véspera de dançar, e era, para uma jovem bailarina, uma honra poder dividir com um primeiríssimo bailarino e um partner de Margot Fonteyn. Foi um outro encantamento, e Margot aí me chamou e disse que eu tinha um brilho nos olhos enquanto dançava, que aquilo queria dizer que um dia seria uma grande bailarina, enfim, fez assim uns elogios para a jovem bailarina, que eu fiquei, obviamente, nas nuvens. E claro, mas sabia que só isso não bastava, precisava de muito trabalho, muita luta, e aquilo era todo um começo, que foi um começo muito bom. Aí eu voltava, eu dançava com a companhia da Dalal e voltava para o Teatro Guaíra, eu vinha sempre como convidada. Até que 2 anos depois, em 79, finalzinho de 79, eu fiz a minha volta para o Rio de Janeiro e dancei com o balé da Dalal Ascar. Fiquei contratada pela Associação de Balé do Rio de Janeiro. Aí fiz com ela o meu primeiro quebra-nozes no Teatro Municipal, mas com a Associação de Balé do Rio de Janeiro, com o grande Fernando Borrones, com quem eu já tinha dançado. E depois eu fiz... Aí Dalal Ascar criou alguns balés para mim, como uma Cinderela Pop, que era com a música da Donna Summer, mas era a história de Cinderela. Aí ali eu comecei o gosto da versatilidade da bailarina. Porque nesse espetáculo ela tinha um pouco de dança moderna, tinha um grupo de moderno que entrava para interagir com quem fazia o clássico. E eu dançava clássico, sapateado, que eu sabia apenas umas pequenas noções, moderno, porque como era uma Cinderela moderna, a gente se encontrava na boate, na discoteca, não era boate, na discoteca. Era no auge da música da Donna Summer, aquele Let's Dance. Então essa era a música que a gente, na discoteca, a gente se encontrava. Então eu dançava também meio discoteca lá no meio, e depois punha as pontas novamente, tinha mais uma dança, tinha um pas de deux com um rapaz, quer dizer, o playboy da discoteca, uma coisa assim. E foi uma temporada que fez o maior sucesso no Rio de Janeiro, que as pessoas, era uma coisa diferente, e as pessoas às vezes iam até para ouvir a música da Donna Summer e acabavam se encantando com o balé, e a gente que ia ficar 2 semanas em cartaz, ficamos 2 meses em cartaz. Era uma companhia pequena, uma companhia privada da Ascar, mas foi um bom começo de Rio de Janeiro para mim. Ali que eu acho que eu comecei a ficar conhecida. Então isso foi finalzinho de 79, passei o 80 todo nessa companhia, e em 81 abriu a audição, uma reformulação total no Teatro Municipal, e eu então fui fazer mais um teste para o Teatro Municipal, que era um concurso público, e um teste, 2 dias de teste, com aulas de clássico, de jazz, de moderno, aulas de ponta, e depois a gente tinha que voltar num outro dia para apresentar uma variação. Aí nessa época eu já estava um pouco mais ousada e eu só queria entrar no Teatro Municipal se eu fosse solista. E então eu só me inscrevi para ser solista, porque eu achava que eu já tinha feito uma série de coisas, eu já tinha dançado no Teatro Municipal, já tinha dançado uma série, já tinha feito Gisele, e eu achava que eu podia almejar o papel de solista, de uma jovem solista do Teatro Municipal. E fiquei meio preocupada porque disseram-se, porque tinha gente que fazia exame para o corpo de baile e para solista.
Se não passasse em solista, tinha feito... Eu não fiz o exame do corpo de baile, porque teria que fazer uma outra variação. Eu só fiz o exame de solista. E aí, como não foi também uma surpresa, apesar de eu querer muito, a banca examinadora era Márcia Aidê e o coreógrafo Henrique Martínez, que era um coreógrafo americano, quer dizer, naturalizado americano, do ABT, do American Ballet Theatre, e que tinha vindo, e ele faria a nossa primeira montagem desse ano, e ele tinha vindo para os testes. E eles então me chamaram e disseram que eu seria a primeira bailarina. Me classificaram já de primeira bailarina, que foi uma surpresa e, enfim, como vai ser e tal, mas a própria Márcia Aidê falou para mim, não, você, claro que você ainda não fez todos os primeiros papéis na sua vida, mas agora é um bom começo e você aqui vai ter a chance de se aprimorar e etc e tal. E assim foi, claro que foi um choque logo de cara, e aí que eu digo que aí eu entrei como primeira bailarina do Teatro Municipal, e encontrei com a minha primeira professora de balé, que era uma bailarina de corpo de baile, que era a Luciana Bogdanich. Isso a princípio me incomodava um pouco, porque, quer dizer, eu estava entrando jovem e já numa situação diferente de posição, enfim, ainda não de prestígio, porque eu ainda tinha que mostrar muita coisa, mas dentro da própria companhia havia uma hierarquia. Então essas coisas às vezes são confusas na cabeça de uma jovem profissional. Mas aí foi uma alegria muito grande entrar para o Teatro Municipal, saber que eu fui capaz, saber que eu pude entrar e melhor ainda entrando como primeira bailarina. Claro que tinham ícones da dança carioca, do Teatro Municipal, encontrei com grandes bailarinas lá, inclusive outras primeiras bailarinas, como Nora Esteves, como Alice Colino, como Eliana Pantoja, que mais tarde eu acho se tornou primeira bailarina, mas já era uma bailarina também muito conhecida. Cristina Martinelli, que também tinha uma trajetória grande no Teatro Municipal, de grandes espetáculos. Mas como eles dançavam também muito pouco, por isso as pessoas não conheciam tanto, porque eles não tinham tantos espetáculos. E eu entrei num ano que logo a nossa primeira temporada, eu acho que foram 20 espetáculos do Ballet Coppelia. Então a gente entrou sob a direção de Dalla Oscar, ela fez uma reformulação e as temporadas eram temporadas muito longas e de muita repercussão. Então eu entrei num bom momento e que a minha dança pôde repercutir. Eu logo fiz o espetáculo de estreia, que foi, às vezes as pessoas perguntam, cita um momento importante da sua carreira. Então eu sempre sinto o meu primeiro espetáculo no Teatro Municipal, que era um sonho que finalmente estava sendo realizado naquela casa de tradição, num corpo de baile de tradição também. Então fiz o Ballet Coppelia, que também eu adorei fazer, fui muito bem ensaiada, muito bem dirigida. Henrique Martínez ficou 3, 4 meses lá no Rio de Janeiro. E, enfim, assim começou a minha trajetória. Bom, eu já casei bem depois, eu disse que eu casei com um inglês, que ele era bailarino, que por acaso eu conheci no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Ele tinha ido fazer Enfim, primeiro ele estava de férias no Rio, foi muita coincidência, encontrou um coreógrafo amigo no Teatro Municipal, foi conhecer, e esse coreógrafo convenceu a nossa diretora de convidá-lo para a temporada seguinte. Graham Bart. E ele dançava nessa época no Balé da Escócia e ele achou vir para o Brasil tudo lindo, maravilhoso e deixou o Balé da Escócia para vir dançar lá no Rio de Janeiro. E assim começou o nosso encontro. Ele era o primeiro bailarino, obviamente acabou dançando comigo e depois de um tempo a gente acabou namorando, mas ele ficou só 2 anos no Brasil e depois teve que sair por problemas de visto, de trabalho, também era complicadíssimo. O Rio de Janeiro Teatro Municipal, funcionário público, enfim, ele inglês, por problemas de visto, de contrato, ele acabou indo, mas ele foi morar nos Estados Unidos, estava querendo parar de dançar e acabou dançou um pouco nos Estados Unidos e depois ele foi
foi trabalhar com real estate, que é uma espécie de corretagem de imóveis e tal, uma coisa totalmente diferente. Mas nessa época a gente já estava namorando e continuamos namorando um pouco à distância, ou telefone, ou cartas, até que decidimos casar e ele voltou para o Brasil para a gente casar. Isso foi em 86. Então, em 1986, eu tinha entrado em 81 para o Teatro Municipal e nós nos casamos no Rio, no Rio de Janeiro, em 86, mas ele morava nos Estados Unidos. Então eu fiquei um pouco numa ponte, eu dançava no Rio, quando dava eu viajava um pouco para os Estados Unidos. Depois eu tirei 6 meses de licença do teatro para acompanhá-lo, para ficar nos Estados Unidos. Só que lá nós dois éramos estrangeiros nos Estados Unidos, né? Ele também, porque ele era inglês. E, claro, eu no início não estava procurando nenhum trabalho, porque eu tinha o Teatro Municipal, eu passei as férias lá, então a gente ia contornando com os períodos que eu não tinha muita coisa no Teatro Municipal. Mas o próprio Graham um dia achou que era meio injusto me tirar desse início de carreira, que era uma carreira que estava prometendo. Ele não queria mais dançar, mas ele achou que... Ele, aliás, fez para contar uma coisa dele, ele fez uma criação muito bonita no Rio de Janeiro, que foi o Balé Gabriela. Ele foi um nascibe de Gabriela, que ele fez eximiamente bem, e esse Gabriela esse Gabriela poderia ser um grande clássico nosso. Era um balé moderno, mais contemporâneo, de meia ponta, das moças. Eu não dançava, porque não tinha o physique de rôle, mas foi linda a montagem, tudo com música brasileira, cenários, a música do Edu Lobo, arranjo, acho que era do Ronaldo Miranda, coreografia do Gilberto Mota, todos brasileiros, uma montagem maravilhosa, que a gente até deveria repetir, nunca mais a gente remontou esse balé. E o Graham inglês fez esse balé brasileiríssimo do Jorge Amado e que foi muito bem feito, todo mundo ainda lembra muito bem disso. Mas, bom, aí o Graham achou que devíamos voltar para o Brasil e voltamos. E eu até que gostei um pouco dessa temporada fora e fazia contatos, tive oportunidade, fazia aulas quando eu estava lá fora. Tive a oportunidade de dançar algumas vezes também fora, como convidada. Mas aí voltamos para morar no Brasil e ele então começou a mexer, ele gostava dessa parte de produção, começou a mexer com produção de espetáculos e eu na minha vida de teatro municipal. Mas infelizmente esse casamento durou super pouco, porque 2 anos de casamento, apenas 2 anos e alguns dias, o Graham teve um acidente e morreu, foi uma coisa muito assim inusitada. E, infelizmente, então, foi uma convivência de casamento só de 2 anos. Ele não só um bailarino experiente, me deu muita confiança nessa parte de dança, de ser confiante com os meus convites internacionais. Eu fui dançar com o Royal Ballet de Londres, com Sadler's Wells, né, que era a companhia itinerante, e fiquei muito insegura e ligava para ele morava nos Estados Unidos, para saber como eu ia fazer, quem era quem, será que eles vão me receber bem? Óbvio que eu fui super bem recebida, era uma companhia maravilhosa, eu passei 3 meses e meio com eles lá, dançando. Foi difícil porque eu também era jovem. Primeiro eu achava que eu era a única viúva no mundo, assim, sabe? A sensação que você tem. E depois porque foi de uma maneira muito inusitada. Ele tinha ido com um amigo, foi numa ressaca no Rio de Janeiro. Ele tinha me deixado na aula de balé. Quer dizer, uma coisa que você absolutamente não espera. Ele estava indo para uma reunião de produção num teatro no Rio de Janeiro. Como a reunião atrasou, ele e o amigo paulista, ele foi levar o amigo paulista para ver a ressaca do Rio, que realmente estava uma coisa, era um fenômeno, estava até bonito, mas foram num lugar que infelizmente os dois foram dragados e o Graham, que era super bom nadador, aí a gente vê que uma coisa não tem nada a ver com a outra, desapareceu e o rapaz, o nosso amigo, que nem mal sabia nadar, acabou sendo levado até a borda da praia. Que por um lado foi uma sorte, porque a gente tinha ele para dizer o que tinha acontecido, porque você imagina ele de repente desaparecer e ninguém saber aonde. E a gente levou muitos dias, foi muito difícil, porque a família dele na Inglaterra, eu tendo que falar com a família dele, e ele levou 17 dias para aparecer. Então, que claro, tudo isso era uma agonia muito grande, uma agonia para minha família, porque não só pela perda do Graham, mas porque sabia que eu também estava sofrendo. Foram momentos muito difíceis, nunca pensei, a gente nunca pode imaginar que você vai passar por um momento desse.
E foi muito difícil e eu fiquei um pouco afastada do teatro, porque até resolver tudo isso. E graças a Deus se resolveu de alguma maneira, mas foi muito duro, eu tinha que falar sempre com a família e eu sabia que a gente fazia todo o possível para encontrá-la. Mas eu não sabia se a família achava que a gente estava fazendo todo o possível, se não achava que aqui, Brasil, terceiro mundo, não sabia fazer as coisas certas. Isso tudo me incomodava muito, mas eu sei que a gente fez todo o possível, que o Rio de Janeiro estava envolvido, que a Polícia Marítima, enfim, tinha uma equipe toda envolvida para a gente tentar solucionar e tentar achá-lo, etc e tal. E claro que também você sempre tem uma esperança. Eu até o finalzinho, ou pelo menos os 10 primeiros dias, eu achava que a gente ainda ia achá-lo com vida. E que, é claro, era uma coisa utópica, mas talvez era uma reação minha mesmo. Anos mais tarde, eu casei em 92, e aí conheci o Fabiano dentro do Teatro Municipal também, que era um advogado. Ele tinha ido fazer a montagem da Fundação Teatro Municipal, ele trabalhava na Secretaria de Cultura e Educação e foi chamado para o Teatro Municipal e nos conhecemos ali. Um dia eu fui apresentada e ele já conhecia por acaso a minha família, porque como ele tinha trabalhado em governo, meu pai tinha sido da Secretaria de Saúde e os nossos pais eram médicos, o meu pai e o pai dele também, então já se conheciam. E primeiro nos conhecemos, depois foi um amigo que eu tive, conheci ele até muito eu falando de Graham. Mas aí aos poucos as coisas foram mudando e anos mais, enfim, um tempo depois aí a gente começou a namorar e acabamos casando. O Fabiano era solteiro, tinha já 40 anos, mas era solteiro e, enfim, foi um achado assim na minha vida de repente e foi muito bom para mim, acho que foi muito bom para ele também. E então a gente, e aí casamos em 92. Casamos também. Aí eu ia fazer um casamento super simples. Fiz, aliás, um casamento muito mais simples, que o meu primeiro casamento foi enorme, milhares de convidados, numa igreja maravilhosa na São Francisco de Paula. E aí, claro, que eu queria fazer uma coisa um pouco menor e tal. O próprio Fabiano também queria discrição, que ele era super discreto, ele era advogado, não era artista, não era nada. Mas a princípio eu tinha pensado só em casar no civil, mas o Fabiano era super católico, super religioso, teve uma formação religiosa enorme. E um dia ele falou: ai, Ana, eu acho que eu queria casar na igreja. E para mim eu falei: nossa, eu vou casar na igreja de novo? Eu podia, porque era viúva. Mas ele: eu acho que seria tão importante para mim. E aí eu tive mais um casamento na igreja. E fizemos um casamento, aí fiz tudo bem diferente do outro, casei de manhã, casamos no Mosteiro de São Bento, que foi lindo, e enfim, foi lindo o casamento. Eu acho que os meus 2 casamentos foram muito bonitos, muito emocionantes, sobretudo assim, o momento de entrar na igreja, o momento de estar na igreja, porque ali eu não estava representando nada. Todo mundo dizia: você vai tirar de letra, você tira de letra, porque você está acostumada com o público, mas é muito diferente. Uma coisa é eu ensaiar para eu estar no palco, eu ensaio muito para chegar lá, e nem vejo o público tanto, porque vejo um buraco negro. E outra coisa é você, a sua vida. Então eu me emocionei muito nos meus 2 casamentos, quase a ponto de não conseguir falar lá as palavras, porque eu ficava super emocionada. Então eu não conseguia ter aquele controle, porque é muito emocionante. E assim foi também meu segundo casamento com o Fabiano Marcosi, era o nome dele. E tivemos um casamento maravilhoso durante 10 anos, mas infelizmente Fabiano teve um AVC. E também completamente inesperado, porque eu não sentia nada, não tinha nada, não sei o quê. E um dia a gente estava na temporada de Lago dos Cisnes, lá no Teatro Municipal, era um domingo, e ele, sempre assim, sempre eles me deixam num lugar e depois eu não vejo mais. Foi com o Graham, ele me deixou na aula de balé e sumiu, e depois quando eu cheguei em casa já foi toda a tragédia. E com o Fabiano também ele me deixou na porta do Teatro Municipal e ele foi à missa. Eu tinha ido à missa de manhã para poder ir assistir, eu não dançava nesse dia, eu fui assistir, ouvi a orquestra, assisti o meu balé dançando, enquanto ele ia à missa e ia voltar para me buscar. E nesse meio tempo, quando ele foi à missa no São Bento, que a gente ia também muito à missa no São Bento, ele passou mal, foi atendido, ainda conseguiu que alguém levasse ele até em casa, e lá de casa um vizinho, quando viu que ele não estava passando bem, não sabia o que era, levou ele para um hospital. E como eu não conseguia falar com ele no telefone, eu logo cheguei em casa e cheguei logo depois no hospital. Mas ele teve um AVC e foi, enfim,
também difícil, durante 20 e tantos dias. Ele foi operado, mas não sobreviveu porque ele teve um segundo AVC. Quando ele estava voltando do coma induzido, estava tudo melhorando, já reagindo, já voltando aos movimentos, teve um segundo AVC aí irreversível. Foi uma etapa difícil, mas eu acho que assim, de um certo crescimento para mim. Aí eu acho assim que Deus tem um pacto, quer dizer, não sei, ainda não tem um pacto comigo, mas Deus decidiu que eu tenho que lidar com a minha vida sozinha. Eu acho que eu sempre fui muito de, quando eu estou com alguém, eu me entrego totalmente, deixo a vida fluir. E eu acho que Ele quer que eu seja um pouco responsável, não seja tão dependente das pessoas. Então agora eu não sou mais dependente das pessoas. Eu hoje em dia tenho o controle da minha vida, sei do que se passa, mas a princípio foi muito difícil. E eu acho que sempre uma perda dessa, apesar de eu ter uma família maravilhosa que sempre me cercou de carinho, de apoio, que nesse ponto eu não posso... Sabe, eu acho que eu só não desabei sempre porque eu tenho essa família maravilhosa. E tenho o trabalho, o teatro não, a dança. Se eu parar, porque a vontade é assim, você entrar embaixo da coberta e não aparecer, pensar assim, daqui a 2 meses eu apareço. Sumir. Mas se eu fizesse isso, eu ia deixar de dançar, porque eu preciso exercitar o meu físico diariamente. Então a dança me forçou um pouco a voltar triste. No começo era muito difícil, porque quando eu ia para as aulas, tinha muita vontade de chorar por causa da música. A música é bonita, a música é emocionante. Então no começo era dificílimo. Depois você vai acostumando, você vai criando certas carcaças, certos limites. E aí agora a vida continua. E, enfim, eu voltei a dançar cada vez. Eu que achava que ia parar, eu dizia pro Fabiano, quero diminuir a dança pra gente curtir mais a nossa vida, quem sabe ter um filho, né? Bom, nada disso foi possível. Então agora eu danço, vivo dança, porque também é o que eu sei fazer e eu ia aproveitar esse momento, porque a dança também não dura para sempre. A dança tem um limite, não é feito um ator que você pode ser ator até 80 anos. Eu não sei se eu vejo o fim dos palcos, mas eu vejo o fim da minha carreira de bailarina, sim. Eu não quero ser uma bailarina que dance até 70 anos, 60 anos. Não, eu acho que balé é vigor físico, é juventude. Eu tenho uma coisa muito consciente, eu queria parar assim, que as pessoas tenham uma boa lembrança de mim. Eu já tive vários exemplos na minha frente. A gente fica triste quando a gente acha que uma bailarina já fez um papel bom e que agora já não está tão bom, porque é cruel, balé é cruel, a realidade é cruel. É juventude, é vigor físico, e isso a gente perde. A gente acha que, enfim, tem muita coisa boa, eu sou agitada, eu sou enérgica, mas claro que as coisas mudam, claro que eu não sou mais feito uma menina, uma bailarina de 18 anos quando eu comecei lá no Roland Petit. O que eu gosto muito de fazer é ser ensaiadora, mais até do que dar aulas. Eu dou esporadicamente aulas, eu não dou num momento muito, porque a minha carreira é muito ativa e a aula cansa muito, cansa a voz, cansa o físico, e eu disse que dar aulas eu posso dar aula, eu falo que me convidam muito para dar aulas. Eu digo, não, eu posso dar aula depois, minha vida toda, até 80 anos eu posso dar aula, mas eu só posso dançar agora. Então eu não aceito um convite para dar aula quando eu posso nesse dia estar dançando em outro lugar. Dançar é agora, é esse momento. E dar aulas eu posso depois quando eu não estiver fazendo nada. Aí eu vou dar aula, vou dar curso, mas o que me encanta é poder ensaiar jovens bailarinas, tudo que me passaram, eu poder passar para eles, sobretudo nos papéis que eu mais fiz, os grandes clássicos, que eu acho que eu conheço muito, e ao longo dos anos a gente vai repetindo e vai burilando, vai sabendo os detalhes. Então eu acho que isso é o que eu mais gostaria de fazer. Bom, o panorama de dança no Brasil é muito bom, não só em termos de ensino e de dança e de bailarinos em potencial se formando a cada ano, sobretudo em balé. Não vou nem dizer de balé moderno, de balé contemporâneo, mas balé clássico. Então tem muitas academias, muitos bailarinos se formando, mas infelizmente nós temos um campo de trabalho restritíssimo. Hoje em dia, só Teatro Municipal do Rio de Janeiro faz os grandes clássicos. Então, o que a gente faz? E temos companhias maravilhosas, modernas, contemporâneas, como o Grupo Corpo, como o Primeiro Ato, como o Estágio e o Cisne Negro de São Paulo, que já são grupos, hoje em dia, Débora Coker, que é uma companhia mais jovem e fazendo muito sucesso.
E tem milhares de companhias menores, de 1, 2, 3 pessoas, até 10 pessoas, porque é muito difícil o patrocínio para manter. Só grandes companhias como o Corpo, que, enfim, merecidamente teve patrocínios maravilhosos e faz esses espetáculos maravilhosos. Agora, para o balé clássico, nós só temos hoje em dia, porque o Palácio das Artes já fez clássico, eu mesmo já dancei aqui com eles um balé clássico, não fazem mais. O Teatro Guaíra não faz mais balé clássico. Então as companhias todas foram parando, talvez por problema de verba, porque fazer balé clássico custa mais. Não só são mais bailarinos, mas tem cenários, figurinos, que tudo isso fica mais caro. Um balé contemporâneo você pode fazer com uma roupa muito mais simples e bem produzido, bem iluminado, fica um super espetáculo. Então essa é a grande pena da gente não ter um campo de trabalho. E temos escolas maravilhosas. Aqui mesmo em Belo Horizonte tem bailarinos. Nós temos bailarinos mineiros lá no Rio de Janeiro, maravilhosos. São bailarinos, inclusive, de destaque do nosso corpo de baile. São bailarinos que vieram, que nasceram aqui nas escolas de Minas Gerais, de Belo Horizonte, e que foram para lá e que estão se destacando e serão grandes nomes. Já temos até alguns grandes nomes, serão ainda maiores nomes, vão surgir desse balé mineiro. Mas não temos muito campo de trabalho. Ou os bailarinos clássicos acabam indo para companhias contemporâneas, porque não tem outra opção, ou eles saem do país e vão dançar em companhias menores por falta de campo de trabalho. E balé é assim, eu disse, é juventude. Então você tem 18, 20 anos, você tem que entrar numa companhia de balé. Senão você vai ver, talvez aqui, no Rio de Janeiro, em São Paulo, há meninas e meninos que são excelentes e só aparecem nos festivais de dança. Então fazem parte do grupinho da sua academia. Você fazer parte do grupo da sua academia é maravilhoso enquanto você é adolescente. Mas depois você tem que vivenciar um dia a dia de uma companhia de balé. É diferente, tem competitividade, mas tem uma direção, tem uma disciplina. E depois você vai viver disso. Para você se dedicar, você tem que ter uma remuneração para você passar as horas do dia dedicado ao balé. E se é numa academia, você não tem essa remuneração, chega um dia que você precisa tratar da sua vida. Você não vai ter mais de 20 anos sem receber nada. Você pode ter até a aula de graça, o ensaio de graça, mas você tem que ter algum dinheiro para você viver, para você se aculturar, para você, enfim, até se aprimorar. E então você tem que ser um profissional de alguma coisa. E muita gente desiste depois para entrar em outra profissão totalmente diferente porque não tem esse apoio. Então o panorama, agora temos muito boas companhias, temos companhias como o Grupo Corpo, por exemplo, que nos representa lá fora maravilhosamente bem. E as companhias, eu adoro dança contemporânea, a gente faz no Rio de Janeiro dança contemporânea também. Claro que o nosso estilo é um estilo mais clássico, mas a gente já trabalhamos com Débora Coker, já trabalhamos com Rodrigo Pederneiras, a gente pena um pouco mais no começo dos ensaios, mas depois o resultado eu acho que é um bom resultado também.